O caso Gabriel Fernandes é um crime que faz a gente pensar em várias coisas e uma delas é que o ser humano tem que acabar. É, Antes de começar, um aviso. Esse vídeo terá alguns spoilers e, além disso, se você é uma pessoa sensível quanto a questões relacionadas à violência e abuso infantil, eu não sei se esse é o melhor vídeo para você ver, tá? Então, tô avisando antes, a série é bem pesada e eu vou fazer alguns comentários sobre detalhes que a série mostra e eles são bem pesados, ok? Estejam avisados. No dia 22 de maio de 2013, o pessoal da emergência lá dos Estados Unidos, de um condado lá de Los Angeles, recebeu uma ligação de um casal informando que um dos filhos deles, eles têm 3 filhos, um dos filhos deles estava passando mal, não estava conseguindo respirar. E aí o pessoal da emergência foi lá para socorrer e tal. E quando eles chegaram, eles viram que não parecia um caso normal. E quando eles começaram a, como meio, sei lá, entubar, alguma coisa assim, né, para tentar salvar o menino, eles foram percebendo algumas marcas no corpo deles e eles ficaram chocados com aquilo que eles viram. E aí a criança foi para o hospital e pouco tempo depois ela veio a falecer. E o choque deles acabou se mostrando o início de uma história que é inacreditável, que é extremamente perturbadora. O que rola? O Gabriel, ele tinha 8 anos quando isso aconteceu. Ele foi criado em uma família, ele foi criado pelos avós, depois morou com o tio. Ele é o tipo de criança que não tinha o seu próprio lugar, sabe? Foi tendo que passar de várias casas. E aí até que chegou um ponto em que a mãe dele, que tinha um namorado, ela é separada do pai dele, o pai dele estava preso. Ela tem um namorado. E eles resolveram trazer o Gabriel para casa deles. Eles já tinha outras 2 crianças lá na casa. E ela queria trazer ele para pegar o benefício do Estado e tal, para aumentar a renda. Aí o caso aqui, a série vai mostrando que essa mulher era uma escrota, desgraçada, assim. Batia no menino, agredia ele com muita frequência, mas assim, bater mesmo, assim, de dar porrada, de deixar várias e várias marcas no menininho. E não só ela batia, o namorado dela, que é um cara gigante, também batia no Gabriel. E assim, durante meses isso aconteceu. Então tinha marcas assim de queimaduras e várias coisas aconteceram com ele que nem algumas coisas não dá para tanto para detalhar, mas assim, ele foi torturado pela própria mãe e pelo namorado dela. Dá até ruim de falar. Aí a série vai mostrando o quanto esse menino, que tinha só 8 anos, ele não tinha quem pedir ajuda, ele tentou. Então, a professora dele, da escola em que ele estava estudando, foi uma das primeiras pessoas a perceber que algo não estava muito certo. Então, ele chegou para a professora e perguntou se era normal apanhar. A primeira pergunta que ele fez. Ela achou estranho e tal, daí ele falou assim, se era normal apanhar com a fivela do cinto. E aí depois ele perguntou se era normal sangrar quando ele apanhasse. E aí ela ficou preocupada e ela ligou pro pessoal da assistência social. E a série vai mostrando de uma forma assim angustiante, até do ponto de vista da professora, de que ela viu que algo ruim estava acontecendo, ela tentou resolver e simplesmente não conseguiu. Por que aconteceu? O pessoal da assistência social, eles iam até a casa dele para verificar, então, as denúncias, né, de que ele estava sendo agredido, e aí a mãe dele desconversava lá, e aí quando a assistência social ia embora, eles iam e agrediam ainda mais o menino. Então assim, ele voltava pior nos outros dias para a escola. Pior assim, de vir mancando. Teve dias que ele foi com a cabeça raspada, com apenas uns tufos de cabelo, cortes pelo rosto, o olho todo vermelho. Tem algumas imagens que... A série não mostra vídeos violentos nem nada assim, mas mostra algumas imagens que são extremamente pesadas. Assim, é bem complicado. A professora tentou buscar ajuda com a direção da escola, a direção não fez nada. Ela tentou ligar para a parte de assistência social várias vezes, tem todos os registros. Então a série mostra até os registros das ligações, o que foi falado, o que foi dito. O que a série mostra, assim, que tudo falhou, tudo falhou. Assim, era um menino de 8 anos que não tinha como se defender. Ele tentou buscar ajuda de todas as formas possíveis ao redor dele, com as pessoas adultas que ele conhecia,
mas ninguém ajudou. E ele continuou sendo espancado. Os dois trancavam ele dentro de um armário, deixavam ele sem comer, sabe? Tem um momento assim que eu acho que é o mais pesado da série, é quando os irmãos dele dão testemunho lá no julgamento. Então a série vai mostrar o julgamento da mãe do Gabriel, depois, né, morreu e tal, anos depois, o julgamento da mãe e do namorado. Então vai mostrando todo o passo a passo como que foi o julgamento, tem lá várias imagens do julgamento. E aí, um dos momentos, e essa parte não é filmada, porque eles são crianças, então tem lá uma mulher, que eu acho que é a parte da promotoria, não sei exatamente, e ela lê os relatos do que essas crianças viam que acontecia com o Gabriel dentro de casa, porque tem uma questão. O Gabriel era agredido e os outros dois não. Toda a questão da violência, tudo aquilo, o ódio que essa mulher tinha, essa loucura que ela tinha, era toda direcionada ao Gabriel, porque o Gabriel tinha alguns traços, segundo eles, de homossexual, e eles batiam nele porque achavam que ele era gay. Ai, cara, puta merda. E aí essa série vai mostrar, a mulher vai ler os relatos do que essas crianças viram, o que eles fizeram com o Gabriel em detalhes. Eu acho que é o penúltimo episódio e, assim, sinceramente, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Então, fica o aviso para quem vai tentar assistir, porque essa parte, assim, é extremamente pesada, tá? A série vai mostrar que todo o sistema de proteção às crianças nos Estados Unidos, e eu acho que provavelmente em todos os países, é extremamente falho, assim. Então, os órgãos são extremamente incompetentes, a forma como eles agem é ruim, o volume de atendimento que eles precisam fazer é muito grande, então não teria como dar atenção para casos específicos. Mas assim, tudo aconteceu, você consegue perceber, porque, óbvio, a mãe dele era uma louca. Aliás, assim, isso é uma coisa que mostra, assim, é como se fosse um ciclo de violência. Eles retratam um pouco também sobre como foi a infância dessa mãe dele, e foi uma coisa tão horrível quanto. Mas mostra, assim, o quanto o sistema foi falha nesse processo todo, o quanto as pessoas tentaram resolver a partir, porque esse caso foi emblemático nos Estados Unidos, chamou muita atenção, e como eles tentaram resolver e meio que, puta, cara, não resolveu nada. Eu acho que é o tipo de série documental que perturba, te deixa mal. A gente assistiu aqui, a gente assistiu um episódio, esperava uns 2 dias, via outro, não consegui ver em sequência vários episódios, foi impossível. Eu já vi um monte de coisa pesada por aí, mas esse, sinceramente, não foi possível. Mas é uma série que vai fazer você pensar sobre a questão da violência que acontece ao nosso redor, e assim, o quanto a gente precisa agir, sabe? Quantas coisas não podem, assim, eu acho que alguém vai fazer alguma coisa e ninguém faz nada. Então, eu acho que é uma série extremamente importante para a gente repensar as questões relacionadas à segurança das crianças que estão ao nosso redor, assim, porque de alguma forma nós somos responsáveis por aquilo que acontece, aquilo que está perto de nós. Então alguma coisa precisa ser feita. E esse é um caso em que a gente percebe que não foi feito, o mínimo não foi feito praticamente, sabe? E por isso acabou virando uma tragédia tão horrível. Então é importante pensar sobre essas coisas para que casos como esse não se repitam. A série mostra que eles acabam se repetindo. Então é importante que ela demonstre a gravidade disso, o quanto esse ciclo ainda continua, porque alguma coisa precisa ser feita. A gente precisa fazer algo para que isso não continue acontecendo. É muito, muito triste, gente. Mas, mesmo assim, eu recomendo. Eu acho que é uma série importante. Ela precisa ser vista. Vai te fazer mal, vai te deixar perturbado, mas ela é importante. É importante para a gente pensar e refletir sobre tudo isso.